Como ser um Buda nos dias de hoje? Primeiramente, é necessário olhar as coisas incomuns. Numa sociedade, existe um padrão em que as pessoas vivem. Você teria que começar a analisar, olhar e ver o que não é muito comum para as pessoas. Então, a partir do momento que você viu essas coisas que não são normais dentro de uma sociedade, você teria que começar a buscar mais informações, entender melhor sobre essas coisas que você está buscando, qualquer assunto. Então, vendo, analisando essas informações colhidas, vá e experimente. Primeiro você tem que experimentar e sentir aquilo que você está vendo, mas sem julgamentos. Você tem que vivenciar essa situação sem julgar. Simplesmente andar conforme as coisas estiverem caminhando. Então, a partir desse momento que você vivenciou e sentiu essas situações, você, aí sim, pesaria para você o que é bom e o que você não acha bom. Então, voltar a caminhar na sociedade, agora com o conhecimento, com a sabedoria de ter visto, vivenciado, sentido e pesado o que é bom, o que não é bom. Olá, eu sou Cássio Mendes do canal Energia do Bem e agora vamos nos aprofundar um pouco mais nesse conhecimento. Vamos lá? Quem foi Buda? Buda foi um indiano que nasceu há mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Tá? Então, mais ou menos há 2.500 anos atrás. Esse indiano, ele era filho de um rei muito poderoso na Índia. Esse rei educou, criou e fez Siddhartha Gautama, esse menino, aprender todas as coisas mais importantes que fossem destinadas para ele ser um rei. Ou seja, ele deixou de lado em sua educação coisas ruins. Ele só mostrava coisas boas para o Siddhartha Gautama. Dessa história de Siddhartha Gautama, tirando toda essa parte mística que envolve a sua história, nós vamos voltar a atender fatos, ok? Nesse sentido de explicação, ele não conseguiu aprender o real sentido da vida e não tinha uma visão geral do que era dor, do que era sofrer, do que era pobreza, porque o pai dele simplesmente excluiu ele da sociedade e deixou ele vivendo num local só de maravilhas. Então ele tinha tudo do bom e do melhor, tinha todas as coisas que fossem necessárias para ele ser muito feliz nessa educação, para ele se tornar um grande rei da Índia. Só que o Siddhartha Gautama, ele era muito curioso. Ele estudava, ele via as coisas e ele perguntava muito. Ele sempre gostava de saber muito sobre as coisas. Então, o que aconteceu em várias situações que ele tinha era que ele queria sair, ver, sentir as coisas. Então, o pai de Siddhartha Gautama exigiu que ele casasse antes de ele sair, no caso dos portões da cidade real onde ele morava. Ele falou tudo bem, mas antes dele sair, o rei ordenou que tirassem todos os doentes da rua, todos a pobreza, e já fez um trajeto para ele que ele só visse as coisas boas, só vissem as pessoas felizes, só visse o que era bom dentro de uma sociedade fora dos portões do castelo. Então o que aconteceu? Ele, nessa saída, nessa expedição que ele saiu para olhar o mundo, ele saiu carregado em um trono, nem caminhar ele estava caminhando. E ele começou a olhar e ver as pessoas todas felizes, todas alegres. Mas em uma dessas situações de saída dele, que ele queria sempre explorar cada vez mais, ele saiu do palácio e ele notou que tinha uma pessoa muito velha que estava atrás
das que estavam contentes e rindo e jogando flores nele. E ele vendo essa pessoa, ele falou, nossa, o que é aquilo? É uma pessoa velha. E a pessoa parece que está meio tortinha, não está muito bem. E ele resolveu descer da carruagem. Desceu da carruagem e foi atrás dessa pessoa. Essa pessoa tentou fugir e ele continuou seguindo atrás, deixando os guardas para trás, toda a segurança dele, e foi atrás dessa pessoa. Seguindo ela, ele entrou em ruelas na Índia. Nessas ruelas, ele começou a ver um monte de gente doente, um monte de gente passando fome, um monte de gente com problemas reais, porque onde ele estava vivendo não era real. Ele estava num mundo de ilusão, um mundo criado só para ele. E ele vendo tudo aquilo, ele despertou muito mais vontade de conhecer. Nesse momento que ele estava caminhando e ele viu as pessoas doentes, as pessoas sem dinheiro, passando fome, ele viu uma coisa que foi o choque da vida dele. Ele viu um corpo, ele viu uma pessoa morta, que eles estavam fazendo o trabalho de preparação do corpo para ser cremado. Ele vendo tudo isso, ele retornou, porque ele tinha muitas questões que não estavam resolvidas. Ele voltou para o castelo, como ele tinha dado a palavra que tinha que se casar. Ele se casou, mas aquilo ficou na cabeça dele e ele não conseguia digerir aquilo, porque eram coisas que ele não tinha resposta. Para todo mundo que ele perguntava, ninguém dava uma resposta real disso para ele. Ele casou, mas continuou fazendo suas expedições. E cada vez ele tentava ir um pouco mais longe, ver um pouco mais, entender um pouco mais. Quando ele retornava, perguntava, não falavam nada para ele. Então, ele resolveu, já um bom tempo depois, porque ele tinha se casado e já tinha tido um filho, ele resolveu que iria conhecer o mundo. Ele contou para sua esposa, mas não falou para o rei e não falou para os outros súditos. E saiu em mais uma desses passeios. Nesse passeio, ele resolveu largar tudo para trás. Largar tudo. E decidiu ir conhecer o que ele não conhecia. Ele queria ver. Então ele saiu. Ele largou todo mundo, seguranças, todo o luxo que ele tinha, ele deixou para trás e saiu só com a roupa do corpo. Nessa saída dele só com a roupa do corpo, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada. Então ele trocou as suas roupas de rei por roupas muito simples, de saco, assim, só para darem um pouco mais de comida para ele e ele continuar caminhando. Caminhando um pouco mais, e como ele queria saber, entender desse mundo espiritual, o que acontece depois que a pessoa morre, ele queria saber o que acontece. Então, o primeiro local, as primeiras pessoas que ele entrou em contato que não eram do seu reino, falaram para ele, as pessoas morrem, as pessoas vão para um outro local, explicaram para ele um pouco sobre o karma, explicaram para eles, nessa cultura indiana, o que era o pós-vida, e que era dessa maneira. Então, ele andando novamente um pouco mais, ele viu várias pessoas paradas, meditando, rezando. Ele perguntou, o que é isso? Falaram para ele, eles estão meditando para encontrarem o Nirvana. Explicando um pouco melhor o que seria o Nirvana, seria o paraíso, ou depois da morte. E eles estavam se concentrando para conseguirem verem lá. Isso despertou uma curiosidade gigantesca nele. Ele falou, é isso que eu estou buscando. Aonde eu consigo encontrar isso? A primeira religião, a primeira coisa que ele viu nesse momento foi aonde fica uma religião que essas pessoas da religião, eles se consideram como ascéticos, tá? Essa religião, digamos religião, modo de pensar, filosofia, eles buscam através da meditação e da dor, do sentimento, deixando tudo, largando tudo de lado e colocando-se à disposição e tendo um compromisso para chegar na iluminação. Então muitos escolhem, digamos, uma forma de penitência, ou ficar com o pé levantado o resto da vida, ou alguns cruzando as mãos dessa maneira, sem soltar mais. Então muitas vezes você vai ver na Índia
pessoas que atravessam a unha porque eles não querem soltar essa posição. A unha atravessa a carne, cresce sem parar, cabelo sem parar, durante anos e anos a fio seguindo isso. Buda entrou e foi perguntado: o que você quer? Eu quero me iluminar, eu quero ver o Nirvana, eu quero sentir. E perguntaram para ele: então qual que vai ser a sua maneira? Gente, isso é muito forte. Ele escolheu, então, comer, viver comendo somente restos de animais. Isso mesmo. Comendo cocô de passarinhos, comendo cocô de vaca, esterco e tomando água, o mínimo possível. Fazendo esse juramento, ele saiu, sentou-se embaixo de uma árvore na frente de um rio e por lá ficou por mais ou menos 6 anos, se sustentando só comendo resto de animais e tomando água do rio, sem comer mais nada fora disso. Imagine, gente, 6 anos. Passados esses 6 anos, muitos dizem várias coisas, que ele viu o céu, que ele viu o inferno, várias coisas. Mas o fato é que ele passou 6 anos meditando sem parar. Durante esse tempo, ele passou comendo só restos de animais. Então o corpo dele definhou de uma forma tão grande que ele ficou basicamente sendo pele e osso. Ele ficou num estado de caveira. Isso que seria a palavra para utilizar. Ele era uma caveira ambulante. Ele devia ter, sei lá, seus 30 e poucos quilos, porque imagine comendo só restos de animais e tomando água. 6 anos depois, quando ele estava num estado tão ruim, ele estava se sentindo tão mal, ele desceu para o rio para beber água. Quando ele se abaixou para beber água, ele caiu no rio. Como ele estava tão fraco, tão debilitado, o rio foi levando ele. Uma pessoa, uma mulher, vendo o corpo dele sendo levado, puxou ele para a margem do rio e viu que ele estava pronto de morrer. Ele estava a ponto de morrer, ele ia morrer. Ou seja, ele ia para o paraíso de qualquer forma. Então, como ele estava a ponto de morrer, ela pegou um prato que é muito comum na Índia, que é como se fosse uma sopa só de arroz. É só arroz e água cozida. E deu um pouco para ele comer. Ele estava tão debilitado, que quando ele... A primeira alimento que ele comia em 6 anos, quando ele comeu esse alimento, automaticamente ele começou a ver cores novamente, porque ele não estava nem vendo cores, não estava tendo sentido do seu corpo, e imediatamente ele começou a sentir a força, começou a ver. Nesse momento fala que foi a iluminação de Buda. Ele experimentou, sentiu lá a meditação, a privação de tudo, e também voltou, retornou e sentiu o que é comer para voltar à sociedade. Ou seja, o corpo dele voltou ao normal. Ele sentiu o ruim e o bom. Nesse momento foi que ele se iluminou e ele pensou: existe um caminho do meio. Se eu deixar de comer, meu corpo vai morrer. Eu não vou me iluminar. Se eu comer demais, como eu era muito rico com minha família, eu também não vou conseguir me iluminar. Então, qual seria correto? O correto seria você levar a sua vida em um meio. Esse é o motivo, o assunto principal que se fala nesse vídeo. Seguir o caminho do meio. Se você se identificou um pouco com essa história, se você sente que você está olhando e vendo informações fora do normal, fora da sociedade, vá, experimente. O experimentar, ele vai levar você para novas perguntas e novas perguntas, até você chegar a uma conclusão do que é o bem, do que é o mal, do que seria o bom para você, ou que não seria o bom para você. E esse vai te levar para o caminho. E esse caminho é o caminho do meio. Ser um Buda ou ser um iluminado seria você sentir, vivenciar, sentir e
Com essa opinião que você tem do que é bom para você, do que não é bom para você, você vai seguir um caminho. Esse caminho que você segue com essas informações estão levando você a ser um ser iluminado. Quanto mais assuntos, mais caminhos, mais você vivenciar, mais você presenciar e mais você experimentar com um julgamento claro do que é bom para você, do que não é bom para você, vai te levar à iluminação. Termino esse vídeo com uma frase de Buda. Vós sois Buda. Vocês ainda não sabem disso, mas vocês são Buda. O conhecimento irá trazer a iluminação para vocês. Que toda a energia do bem esteja com vocês. Obrigado.